na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e hoje vamos ter um podcast cultural. Vamos falar das origens da capoeira e como ela se deu, né, como ela se descorreu aí no decorrer dos tempos até chegar os dias de hoje. Estamos aqui com dois entrevistados muito especiais, o mestre Jaraguá do grupo Camará Capoeira, que atua na fronteira há mais de 20 anos, né? Fundou o grupo lá no final dos anos 90 e tem um trabalho bem bacana. E o instrutor Jetterson, que vem lá de Antônio João, município vizinho aqui de Ponta Porã, também fazer uma entrevista bem bacana, né? Ele vem entrevistar o mestre Jaraguá hoje. Vamos falar um pouquinho com eles. Jetterson, dá um oi aí para os seus ouvintes. Olá a todos, eu sou o Jetterson Gomes da Rosa, sou da cidade de Antônio João e eu faço trabalho com a capoeira desde 2009 em associação ao Grupo Camará Capoeira. Eu fiz esse trabalho em Antônio João com muito carinho e dedicação desde quando eu conheci o mestre Jaraguá, e ele deu todo esse suporte, né, para mim estar trabalhando lá. Também sou formado em educação física, trabalho em vários projetos com a capoeira, né, projeto cultural, trabalho também com os projetos no âmbito escolar, dentro da escola, dando aulas de capoeira. E é isso aí, pessoal, e a gente vai fazer essa entrevista bem bacana para todo mundo ter esse conteúdo aí. Valeu, Jetterson. Agora vamos com o mestre Jaraguá, que vai falar um pouquinho da sua história e sobre o seu currículo com a capoeira e aqui na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Vamos lá, mestre. É um prazer estar aqui, falando aqui com duas pessoas especiais, também com as pessoas que estão aí ouvindo, que se interessam pelo tema capoeira. Nós vamos hoje discorrer de todo o tema, né, da capoeira desde o seu início até os dias atuais. Então vai ser muito legal, vai ser uma conversa, um bate-papo descontraído. Espero que todos acompanhem esse bate-papo, porque vai ser muito positivo para quem se interessa pela capoeira e também quem ainda tem não tem um conhecimento profundo dessa arte, né? Então esse programa, esse projeto que veio agora, né, e trazendo essa forma da gente falar da capoeira é muito importante. Dificilmente a gente para conversar sobre o tema, sobre as origens. Quando a gente fala de capoeira, a gente fala da história do Brasil, a gente fala do tema escravidão, a gente fala do tema quilombo, a gente fala do tema da República, a gente fala do Getúlio Vargas na década de 30. A gente chega agora na Unesco, né, quando veio a reconhecer a capoeira como um patrimônio, né, da humanidade, né? Então a Unesco reconheceu todo esse trabalho. E nós vamos colocar na mesa todos esses assuntos, vai ser muito importante. Eu tenho uma base sólida sobre capoeira, pratico a capoeira até hoje, já estou aí, comecei a capoeira em 1982, eu sou da cidade chamada Januária. Januária é uma cidade no norte de Minas, lógico, no estado de Minas Gerais. E ali eu já batalhava com a capoeira, eu já dava aula de capoeira lá para os meninos, né, principalmente filhos de pescadores, porque lá é uma cidade que tem o Rio São Francisco, e tinha muito pescador na época, né? Então a gente tinha eu tinha esse compromisso com o meu mestre. O meu mestre chama Fábio Roberto Martins da Silva, na capoeira chamado Mestre Pim. Então o meu conhecimento tem essa solidez, tem essa base. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem continua, né, trabalhando com o tema capoeira, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, da gente falar de tudo isso, falar da capoeira, que a capoeira é uma manifestação do povo brasileiro, né? A gente confunde movimento africano, mas é um movimento brasileiro. Então vamos que vamos. Obrigado, mestre, obrigado, professor Jetterson. Já voltamos com uma série de perguntas e vamos transcorrer essa entrevista tão especial sobre a capoeira. E já voltamos.
Mestre de Araguá, para a gente fazer essa entrevista desse podcast. E a gente vai estar falando de um tema bem bacana que é a capoeira, né? Desde a sua origem até os dias de hoje. Vamos fazer essa linha do tempo seguindo a sequencialidade dela. Então, mestre, o que levou ao surgimento da capoeira? O que o senhor pode nos dizer a isso? Esse surgimento dela foi repentino ou não? O que o senhor pode dizer? É muito oportuno a sua pergunta. Como você acabou de mencionar, ela não surgiu do nada, não foi assim, apareceu a capoeira. Tem pessoas também que confundem essa questão da brasilidade da capoeira. Tem pessoas que falam assim, não, já veio da África pronta, chegou aqui no Brasil e foi implantada dentro do Brasil. E há uma vertente muito forte que a capoeira, ela foi surgindo no decorrer do tempo, né, dentro de territórios brasileiros. Podemos dizer assim, o embrião dela é africano, mas o nascimento é no Brasil, né? E a gente não fala nem de Brasil, porque o Brasil nesse período ainda não tinha Brasil. Eram terras povoadas pelos povos que aqui habitavam, vamos dizer, os Tupi, que habitavam a parte litorânea do Brasil, os Guaranis, que habitavam a parte interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, toda essa região. Então aqui já existia um povo, né, com seus rituais, com a sua espiritualidade, com a sua culinária, preservou essa floresta, tudo isso, por 16 mil anos antes dos colonizadores terem chegado, né? Então, a história que se comenta é que os povos nativos da América do Sul, do Brasil principalmente, já estavam aqui há 16 mil anos. Você sabe que o Brasil tem 500 anos. Então, nós somos um bebê no meio desse continente inteiro, dentro dessa informação inteira. Então, aí você fala assim, o que levou ao surgimento da capoeira? E como que é isso? É uma pergunta bem oportuna, e eu vou responder ela com a miscigenação. A capoeira, é lógico que a gente sabe que tem a África, a maioria dos povos, você sabe que a África não é um país, a África é um continente, é igual a América do Sul, é igual ao Brasil. A América do Sul tem o Brasil, tem a Argentina, tem o Uruguai, tem o Paraguai, e por aí se vai. A África tem o continente africano e dentro dele tem Angola, tem Guiné, tem Nigéria, tem vários países que compõem aquele continente. E quais foram os povos que vieram da África para cá? Quais foram essas pessoas? Os povos mais perto do litoral, porque eram mais fácil, eram portos, muitas das vezes entravam no seu interior. Até beirando a Etiópia ali, vem muitos africanos para o Brasil, muitos africanos, porque foi a mão de obra desse povo que eles tiveram, veio de uma forma de escravidão, né? Então, vindo para cá, eles não vieram sozinhos, só com a mão de obra. Ele veio com a culinária, ele veio com a questão do esporte que ele praticava, ele veio com a cultura, ele veio com a musicalidade. E a capoeira, quando entra em territórios, a gente fala Tupiniquim, né? O povo Tupiniquim antes do Brasil, né? Veracruz, antes do Brasil, não tinha o nome ainda. E quando chega no Brasil, começa essa verdadeira miscigenação. Aí vem os povos portugueses, vem os povos nativos, que aqui estavam, a gente acabou de falar, e os povos africanos. Surge aí essa forma de cultura diferente, né? Na África tem uma luta chamada Ngolo, é muito parecido com a capoeira, muito parecido. Ela toca instrumentos musicais, batida de tambor, batida de palma, e dois homens no centro, gingando, dando pernada,
cantando. Então é muito parecida com a capoeira. Os angoleiros colocam a capoeira de Angola nessa origem, né? Agora, a capoeira começa a surgir no Brasil pouco a pouco. O berimbau que se tocava, o berimbau é um instrumento africano, é bom a gente dizer isso. Aí você pega o pandeiro, que é um instrumento da Arábia, que depois foi para a África. Aí você pega a tabaca, que é um instrumento africano. Aí chega isso tudo no Brasil, chega tudo aqui nessas terras nossas, né? E pouco a pouco, o berimbau principalmente, a história do berimbau, é que eles eram usados em feiras. A pessoa, para chamar a atenção de algum cliente, né, tocava aquele berimbau ali. Então era um instrumento popular, né? Então, pouco a pouco, esse instrumento passou a fazer parte da composição da capoeira, né? Então é muito importante a gente saber. Agora, como é que surgiu? Eu acredito que aí foi, pouco a pouco, se mesclando, pouco a pouco foi colocando o ritual, foi colocando as músicas, foi pegando a luta africana, foi pegando a roda de capoeira. Quando a gente fala roda de capoeira, você vê que as danças indígenas todas em círculo, né? As danças africanas todas em círculo, a maioria deles. As batidas de palma, o ritual indígena também existe, a batida muito frequente, né? Vocês observarem, eles têm um ritual muito parecido, né? E também você olha na África, também tem um ritual muito parecido. Eram tribos, né, que não conheciam ainda a parte da evolução, daquela coisa toda. Era uma coisa muito raiz. É tanto que o berimbau, ele é um instrumento artesanal no último. Ele tem uma madeira, ele tem uma cabaça, ele tem uma baqueta e um cachixi. Você vê que é um instrumento tribal, podemos dizer assim. A capoeira surge no meio de tudo isso. O que é isso? A formação do povo brasileiro. O povo português, o povo afro e o povo indígena. A capoeira surgiu aí dentro de território brasileiro. É bom a gente salientar isso, gente. Porque senão, como que o Pastinha fala assim? Pastinha foi à África a mostrar a capoeira do Brasil. Tem uma música que ele fala, né? Só que quando Pastinha foi na África, num festival chamado Festival de Dakar, ele não encontrou capoeira lá, né? E muitas pesquisas já foi feita por vários capoeiristas, não encontrou capoeira da forma que tem no Brasil. Lá tem algo parecido, mas não é esse ritual como tem no Brasil, né? É bom a gente salientar. Então a capoeira surge aí, a partir de 1500, né? O Brasil tem uma história inicial a partir de 1500. Em 1500 vem os povos africanos para cá para o trabalho forçado, podemos dizer assim, trabalho escravo, né? E isso perdurou 400 anos. Dentro de todo esse tempo, formou uma nova cultura. E essa cultura também surgiu, como surgiu a feijoada, como surgiu o samba, surgiu a capoeira com muita naturalidade. São 500 anos de entrelamento, de conversa, de encontrar o outro, de instrumentos principalmente na Bahia, principalmente em Pernambuco, principalmente no Rio de Janeiro. Essas três referências de estados que surgiu a capoeira. Alguns falam no norte, em Manaus, mas é muito difícil a gente... existem fatos, né? Mas casos narrados, fatos, escrituras, tudo isso você vai encontrar nesses três estados: Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. É muito interessante essa contextualização, né, do surgimento da capoeira, né, a miscigenação desses povos, né, o povo africano, o povo português, que foi o colonizador, e o povo indígena que já existia aqui. Bacana a gente ter esse assunto e ter essa ideia já do surgimento da capoeira. Muito bom, mestre. E agora, falando em capoeira, qual que é o significado do nome capoeira? O que o senhor pode dizer em relação a isso? No pé da palavra capoeira, há duas versões, né? Uma é mato baixo, né?
povo fala, antigamente os homens, né, principalmente os índios, eles queimavam a terra e ficava aquele mato baixo. E ali nascia, falava o nome capoeira, né? É um nome tupi-guarani, assim é o que comentam para mim. Essa na zona rural. Na zona urbana, podemos dizer, nos grandes centros de comércio, capoeira significa usava-se muito, principalmente para os homens africanos, eles comercializavam galinhas, né? Colocava a galinha num balaio muito grande, colocava na cabeça, e aquele balaio chamava capoeira, nos grandes centros urbanos. Aí eu falo centro urbano naquela época, gente, é de 1500, 1600, 1700. Nesses locais, principalmente, podemos dizer assim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre foi a capital do Brasil, né? Lá havia um contingente de homens africanos muito grande, né? Eles transitavam nas feiras e vendiam nesses balaios esses frangos, galinhas, essas coisas tudo. E também tem a outra palavra chamada tupi-guarani, que é o mato baixo. Aí a gente vai entrar bem assim, mas por que mato baixo? Alguns falam assim, cuidado com os homens da capoeira. Cuidado com os homens da capoeira. Porque ali, como é um mato baixo, era onde eles atacavam. Eram os capoeiras. Cuidado com os capoeiras. Passou de originar dessa questão do mato baixo, começou a denominar aos homens que queriam fugir. Eles eram capturados, eles eram levados para as grandes fazendas, né? E ali, o que tinha que acontecer? Eles tinham que fugir. E disto criou-se a nomenclatura, cuidado com os capoeiras. E por que ele falava cuidado com capoeira? Porque aqueles capoeiras, eles sabiam lutar. Eles sabiam lutar. Eles sabiam desarmar um homem em cima de um cavalo com a arma de fogo. O homem sentado no cavalo era o capitão do mato, né, gente? O Brasil não tinha uma polícia, nada disso. Os fazendeiros contratavam as suas pessoas lá, que e colocavam o nome capitão do mato. Por que capitão do mato? Era um cara que corria dentro do mato, sabia estratégia de capturar um fugitivo escravo. Só que nessa hora havia um empate de luta. Cuidado com os capoeiras. E os capoeiras lutavam como? Com seu corpo. Era com seu corpo. E usava o quê? Usava pernada, usava cabeçada, usava tudo que era possível para ele fazer um enfrentamento e conseguir fugir para um local onde eles poderiam se abrigar e ter segurança, né? Então, a capoeira surgiu aí. Aí entra o nome luta. Luta, desafio, desafiar o outro. Então, a capoeira, ela tem essas duas vertentes, né? Agora, a capoeira, dentro disso aí, sai a questão da luta de resistência, né? A pessoa estava fugindo para ter uma vida melhor, ou levava seu filho, levava quem ele achava né, nessa luta dele aí. Então, criou-se a capoeira dentro desse objetivo. Não tem um outro objetivo. A capoeira surgiu porque é bonito. A capoeira surgiu porque, né, ela surgiu como uma forma de se libertar, daquele homem negro se libertar. Então, essa é a palavra, a primeira coisa que surge no meio de tudo isso. Como eu falei anteriormente, Jefferson, anteriormente surgiu o Brasil, só que aí depois veio a represália, e esse povo não ia ficar quietinho no canto dele lá. Começou a se manifestar, e nisso, possivelmente, tinha algumas lutas africanas para cá, os nativos tinham suas defesas também próprias deles, e aí começou. Esse é o princípio, a luta de resistência. Em termos de praticar a capoeira, mestre, sem ser no momento em que os escravos tentavam fugir, né? Que eles usavam a luta, a capoeira, né? Para se defender ou escapar, né? Nas senzalas,
enquanto eles estavam ali na vista dos capitães do mato, né, do capataz da fazenda, dos donos da fazenda. Como que era essa prática deles? Eles faziam a capoeira, eles tinham essa liberdade, o pessoal conhecia, né, os donos da fazenda conhecia a capoeira ou não? Bem, a musicalidade na capoeira você só vai encontrar na Bahia. A musicalidade só vai encontrar na Bahia. No Rio de Janeiro você já não encontra musicalidade na capoeira. Apesar que já tem fatos, né, fotos, desenho, onde mostra luta do capoeirista só usando tambor, né, usando tambor, e ali eles estavam ali praticando a luta, só que não usavam o berimbau. Isso no Rio de Janeiro. Agora, essa pergunta é antiga. E qual é a lógica disso? Não, quando os senhores, ou como os capitães do mato, ou como aquelas pessoas que fiscalizavam os homens africanos, chegassem, eles estavam lá, tocando instrumento. Quando eles chegassem, eles, podemos dizer assim, começavam, mudavam. Aí já ia, né, estava lutando, praticando. Quando chegava a tocar berimbau, é isso, né? Aí colocava como dança, né? Olha bem, eu tenho dúvida sobre isso. Hoje, antigamente eu acreditava nisso, né? Mas hoje eu tenho dúvida, porque todas as manifestações africanas, todas elas, usa-se musicalidade, seja na religião, tudo é cantado, tudo é batendo palma, tudo tem instrumentos, né? E na capoeira não foi diferente, né? Agora, dizer que há esses relatos, fatos a esse respeito, eu nunca vi. Alguma coisa escrita, não é? Mas o que eu acredito hoje é que a arte da capoeira, primeiro, eu acho que ela é bem mais urbana do que rural. Acho ela bem mais urbana do que rural. Urbana naquela época, né? Como eu já falei, né? Não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Esses homens, por exemplo, nos centros urbanos, eles carregavam água na cabeça, pegavam a água lá da fonte, trazia para os seus senhores. Ele tinha essa incumbência, né? Nos grandes centros urbanos, né? Na zona rural era trabalho no campo, era na mineração, era para cortar cana, era para produzir rapadura, era para produzir açúcar. Então, e a capoeira entra nisso aí. Eu posso dizer assim, eu acredito hoje que a musicalidade na capoeira nunca precisou disfarçar, né? Quando ia para a luta, ponto final. Enfrentava os seus capatazes, enfrentava quem estava na reta e bau, né? Agora, nos dias de folga, possivelmente, eles estavam ali tocando seu berimbau ou batendo seu tabaco ou qualquer coisa similar, estavam realmente praticando a capoeira sem nenhum problema. Agora, os capoeiristas eram bem visados. Os capoeiristas, nesse período, eram bem visados, né? Eram pessoas que a pessoa sabe, tinha escravo naquela época que praticava capoeira que era marcado, né? Ou carregava uma corrente no pescoço, ou carregava alguma coisa na perna, porque eram pessoas perigosíssimas, né? Pessoas que fugiam mesmo, não desse bobeira, eles iam procurar outro lugar e não se submetia à escravidão. Então, Jefferson, eu acredito muito que a capoeira nunca se disfarçou, ela sempre foi luta e sempre teve as suas manifestações como né? Agora, essa é a minha resposta. E após o escravo, quando ele conseguia fugir, né, que ele conseguia lutar, ou conseguia desarmar ali o capitão do mato, para onde que ele ia? Ele escapava para onde? Se ele queria liberdade, né? Se ele tinha a sua origem africana, e ele aqui no Brasil, aonde que eles fugiam? Qual é o local que eles se abrigavam? O que o senhor pode dizer em relação a isso, mestre? Uma excelente pergunta. É uma consequência do começo, né, Jefferson? É uma consequência do começo. Você sabe que no Brasil,
a população negra escrava chegou em torno de 5 milhões, né? Saindo do continente africano, como eu falei, de vários países africanos. Chega em território aqui em torno de 5 milhões. Aí você distribui tudo isso dentro do país, né? É muita gente, é muita gente. Há também comentários que nessa travessia morreu também quase a mesma quantia de homens na travessia para o continente africano, para o Brasil, né? Essa travessia pelos tumbeiro que falam, né? Ou navio negreiro, né? Vinham de forma desumanas, né? Vinham, muitas vezes já saíam da África, antes de chegar no navio já chegavam debilitado, e nessa travessia não tinha assistência, não tinha nada, sem saúde, podemos dizer assim, vinham de forma desumana, né? E nessa travessia vinham crianças, vinham idosos, vinham mulheres, vinham adultos, jovens, adolescentes, então, para ser comercializado aqui no Brasil, né? Esses povos eram livres lá, né? Eram livres nas suas terras, chegando aqui eram escravos. E como eu falei no começo, eram vendidos, né? Leiloados, a maioria leiloados. Tem muitas histórias interessantíssimas sobre esses leilões, né? E quando eram já arrematados, podemos dizer assim, eram marcados com ferro no braço para aquele dono. Você imagina a figura de um animal, um boi, um cavalo, qualquer coisa, que o dono, seu dono, marca aquele animal para ele, é tipo um registro, né? Então marcava também o mesmo formato, a mesma coisa que fazia com os animais, fazia com essas pessoas. Inclusive o surgimento por que essas pessoas chegam a essa categoria? Como que é isso? Como é que houve a interferência das religiões na época? O Brasil era um país católico, o mundo era um país católico, né? E eles tirou a espiritualidade cristã desse povo, falou que esse povo não tinha alma, falou um monte de baboseira, e isso deu brecha para as pessoas, tratar essas pessoas como animais mesmo, como pessoas que não tinham nenhum sentido de estar vivo, né? Então, quando chegava no Brasil, é algo muito importante. Começou a surgir movimentos, e esse movimento chamado quilombo, né? Chamado quilombo. E quilombo, a gente sempre fala quilombo, fala quilombo, palmar. Mas os quilombos são vários tipos de movimentos, de refúgio para essas pessoas encontrar um pouco de viver com mais dignidade, né? Aí fugiam para o meio do mato, locais altos, locais onde eles poderiam, serras, poderia ter uma visibilidade de estratégia de luta mesmo, para não ser recapturado de novo, né? Então, surgiu os quilombos, né? E o quilombo mais famoso, o que significa quilombo? Eram comunidades formadas por escravos, fugidos de fazendas. Esses lugares se transformou em centro de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. É uma definição simples, mas que todo mundo possa entender. Mestre Jaraguá, em relação aos quilombos, quais eram os quilombos mais importantes que tinham na época? Qual que era a importância dele também? Era só um quilombo? Era só um lugar de refúgio? Como que desenvolveu essas comunidades? O quilombo tem uma importância muito grande na capoeira. Eu acredito nisso, né? Apesar de não termos, dentro dos historiadores, antropólogos, encontrado alguma coisa mais sólida, por exemplo, um berimbau, alguma coisa que se aproxima com a questão da capoeira, né? Mas essa história dos quilombos, ela não foi contada
ela foi a maioria são relatos oral, passado de gerações por gerações. Não é igual a história do homem branco, né? A história do homem branco toda foi escrita, né? Foi toda tirado, desenhados, não tinha foto mesmo, desenhado, né? Tem a certidão do nascimento do Brasil logo quando os portugueses chegou, então é muito diferente. Agora, os quilombos, com absoluta certeza, houve a ida deles para os quilombos, fugindo, eles foram criar suas resistências, com certeza. Ali eles aprenderam a lutar também, né? Possivelmente a capoeira tem suas raízes dentro dos seus quilombos, né? E quando a gente fala de quilombo, a gente já leva direto a um grande quilombo chamado Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é de 1600. O Brasil, 1500, 1600, 100 anos depois, foi o primeiro movimento mais forte que surgiu em território brasileiro, formado por os homens africanos, né? Alguns falam que há também, nesses locais, os povos indígenas já moravam ali, né? E esse Quilombo do Palmares surgiu em Pernambuco, né, na Serra da Barriga. Hoje é no estado de Alagoas, né? Eu falei Pernambuco, mas de Alagoas. O quilombo formado por escravos que tinham fugido de engenhos daquela região ali de Pernambuco, que ficaram na Serra da Barriga. Serra da Barriga, o nome fala, é uma barrigona, é uma serra muito alta, ponto estratégico para eles terem uma visibilidade para a invasão, né? Esse quilombo, rapaz, ele durou cerca de 100 anos, né? O grande líder Zumbi não era um quilombo, eram vários quilombos em um só. Ali se comportou cerca de 20 mil pessoas, 20 mil pessoas naquela ocasião, era muita gente, né? Por isso que demorou 100 anos para, infelizmente, acabar com esse movimento, né? Foi um grande bandeirante, eu não falo grande, né? Porque essas pessoas eram desumanas, chamado Domingos Jorge Velho. Esse cara foi o responsável para destruir o Quilombo dos Palmares. Foi com a frota, foi a primeira vez que o governo monarca juntou um mundaréu de bandeirante, até de povos indígenas, todo tipo de gente, juntou cerca de, eu não sei a quantia exata, para fazer esse enfrentamento, né? Porque os seus fazendeiros não aceitava, porque esses homens fugiam, era muita gente que fugia. Agora, existe dentro dessa época, foi a invasão holandesa, né? Ali em Pernambuco. Aí fez foi a fragilidade do governo português, fazendo com que muita gente fugisse para os quilombos. Agora, eu acredito muito que a capoeira, aí a gente está falando de capoeira, está falando do quilombo, está falando do povo negro, a capoeira é tudo isso, tudo isso. Você saber que na comunidade do Mato Grosso do Sul tem 72 comunidades quilombolas, reconhecidas pelo governo federal, né? Reconhecido pelo governo federal. Em Dourados tem, em Bonito tem, em Pedro Gomes tem, em Corumbá tem, em Corguinho tem, em Rio Brilhante tem, a gente pode enumerar vários. Tudo isso com movimento de resistência. Então a capoeira é isso. Quando a gente fala de quilombo, a gente fala de capoeira. Voltamos, ouvintes. Encerramos agora o bloco 1, que nós falamos aí das origens da capoeira. Agradecer aqui os nossos convidados e já voltamos com eles, fazendo mais aí perguntas e o mestre respondendo aí a questão da capoeira. Vamos dar continuidade ao bloco 2. Com você, Jetterson. Agora para a próxima pergunta, né? Após todo esse período aí de repressão, né? De falta de humanismo nesse período da escravidão, vamos retratar agora aqui, mestre Jaraguá, após a abolição dos escravos, né? Do dia 13 de maio de 1888.
Aí os escravos foram libertados. E como transcreveu a capoeira durante esse período, né? Após a abolição, a capoeira ela continuou sendo represada ou ela teve um pouco mais de liberdade? O que aconteceu nesse período aí? O que o senhor pode dizer em relação a essa pergunta? Bom, essa pergunta, muito legal a gente falar sobre. Não sei se você percebeu, vocês também estão percebendo, que a capoeira ela tem a história do Brasil dentro dela, né? A gente está falando aí da era colonial, depois vem a época da monarca, né? E depois agora você está falando de 1888. A capoeira faz parte de tudo isso, gente. 1888, Proclamação da República, né? Proclamação da República. Então, os dois períodos anteriores foi, podemos dizer, o Brasil sendo descoberto, trazendo as pessoas, os escravos, toda aquela situação que nós já comentamos. Aí a gente entra no período monarca, que o rei Portugal veio morar no Rio de Janeiro e se estabelece aqui no Rio de Janeiro com toda a sua família, né? É a época da monarquia no Brasil, né? Ficando o Brasil sendo regido por uma monarquia de fato, né? O único país da América Latina que teve uma família real morando em seu território. Agora você está falando de 1888. A proclamação a proclamação da abolição, ela tem um confronto muito forte com os republicanos. Porque, por incrível que pareça, os capoeiristas da época, eles apoiavam a monarquia, né? Por quê? Porque havia essa promessa. É lógico que aí tem que aprofundar mais, detalhar mais sobre isso tudo. E os republicanos vêm com o Marechal Deodoro da Fonseca. Os republicanos, os fazendeiros, o agronegócio, ele não queria nem saber de abolir os escravos, porque eram peças, eram mercadoria, eles queriam ser indenizados, usufruíam do trabalho por 400 anos desse povo. E quando houve a 1888, 1889, né, apareceu os fazendeiros, todos eles querendo ser indenizados. Né? Indenizados por quê? Porque eles tinham escravo. E os escravos eram quem? Eram os capoeiristas. Boa parte eram os capoeiristas. Então a capoeira transcorreu, passou por isso aí. Só que nesse período já começou a surgir manifestações muito fortes. No Rio de Janeiro já havia as maltas, né? Guaiamuns, já havia já os nagoas, né? Nesse período, né? Período de confronto. Então, após a abolição, se você falar assim, melhorou, piorou. Piorou. Não teve nenhuma melhora para o povo africano, né? Então é bom a gente dizer isso, principalmente para os capoeiristas. Então o capoeirista participa desde o seu início, a gente está chegando já na época da República, né? Então é muito interessante. Essa abolição dos escravos teve um acontecimento, né? Logo depois não, em 1888 teve a abolição dos escravos, né? A gente pensou que a capoeira ia melhorar, mas assim como não melhorou tanto para o povo que foi libertado, né? O povo negro, 2 anos depois, em 1890, aconteceu a criminalização da capoeira, né? A capoeira como crime previsto no Código Penal Brasileiro em 11 de outubro de 1890. O que acarretou isso? Será? Por que criminalizar a capoeira? O que o senhor pode dizer a respeito? Ele está falando da capoeira, é muito importante. E você sabe, Jéssica, que apesar da contribuição do povo africano, dos homens africanos, dos escravos no Brasil, que participou até da Guerra do Paraguai, você sabe que houve uma
um contingente muito grande de escravos na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também foi um ponto decisivo para que o governo, para que o movimento do exército, não havia exército, né? Mas já depois da Guerra do Paraguai se passou a ter um exército formado, as Forças Armadas no Brasil, né? Só que a participação dos escravos foi muito forte na Guerra do Paraguai. Teve até uma comitiva, um batalhão chamado Zuavos na Guerra do Paraguai, formada só por negros, só por homens negros e escravos. Você sabe também que para os senhores de terra, proprietário, que era obrigado a ir para a guerra no Paraguai, não era, se não fosse, eu não sabia qual era a penalidade, não posso dizer qual é a penalidade, mas vamos dizer assim, para o homem branco, o dono do senhor, que tinha suas terras, não mandar seus filhos, foi feito um acordo para cada um homem branco, 2 negros. Então livrava o filho dele e mandava 2 escravos, né? Então a participação dos capoeira na Guerra do Paraguai foi decisivo também para essa sanção, ser sancionada essa lei. O que acontece? A partir de 1890, né, a capoeira entra no Código Penal. Né? O Código Penal, antigamente Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Quem sancionou esse? Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele foi o cara que deu o golpe, não foi? Ele simplesmente juntou com as forças que ele tinha, com os agronegócios, e ele era um monarca, por incrível que pareça, deu o golpe, derrubou, e de imediato, primeiro ano, ele já jogou a capoeira. Você imagina bem a importância da capoeira para um presidente já sancionar um decreto e já proibir, né? E aí foi a perseguição total da capoeira, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? E esses já existia até um partido do capoeira. As pessoas estão falando, né? Já existia no partido da capoeira, né? Eles já se organizavam ali no Rio de Janeiro, né? Já existiam movimentos, a gente fala Malta, né? Guaiamuns e Nagoas, isso por volta de 1906. Esse povo já estava também se organizando ali no Rio de Janeiro. Não podemos falar que esses capoeiristas, e eram Nagoas e os Guaiamuns, eram capoeiristas, de fato, né? E fazia que tinha que ser respeitado eles. Era uma outra capoeira do Rio de Janeiro, né? Na Bahia, inclusive no Rio de Janeiro, teve podemos dizer hoje, um policial, um delegado chamado Sampaio Ferraz. Ele também era capoeirista, por incrível que pareça, aprendeu os golpes de capoeira e passou a perseguir os capoeiristas do Rio. A capoeira do Rio de Janeiro acabou nesse período. Foi prisões, era para Fernando Noronha, foi a perseguição total na capoeira do Rio de Janeiro. Né? Pernambuco, a mesma coisa. O que salvou a capoeira foi a Bahia. O que salvou de fato a capoeira foi a Bahia. Por isso que a capoeira se toca, a gente canta, toca berimbau, toca tabaco, toca pandeiro. Tudo isso porque era uma vertente da Bahia. A capoeira que nós praticamos hoje é a capoeira baiana, né? Porque a capoeira do Rio, pau, acabou ali, né? As perseguições foram rigorosíssimas. Era 2 anos de prisão. Agora, vai entender como que era essa prisão, né? Você imagina a pessoa sai do Rio de Janeiro e vai lá para Fernando Noronha. Fernando Noronha é outro estado, era uma ilha, né? Como é que esse povo ia voltar de lá para cá? Então, a perseguição foi geral. Então, você fala assim, foi bom ou não? Piorou. Se já havia uma perseguição de escravidão, daquela coisa, na pós-abolição,
Aqui colocou no Código Penal. O primeiro ato desse marechal foi colocar ela no Código Penal, né? E, graças a Deus, a capoeira da Bahia resistiu. Mas eu acredito que a capoeira da Bahia resistiu pelo berimbau. Aí a gente vai colocar a instrumentalidade, vai colocar a musicalidade, né? Então, é muito interessante a sua pergunta. Muito bem, mestre, em ressaltar essa questão, né, da capoeira aí nesse período de criminalização que o senhor citou, em questão aos instrumentos, né, da capoeira, que a capoeira que salvou mesmo nesse período aí foi a capoeira da Bahia. Os instrumentos, né, tem o berimbau, o atabaque, o pandeiro. E se a capoeira estava proibida nessa época, como que ela acontecia? Se ela era praticada escondida em terreiros de alguém, como que acontecia essa roda da capoeira nesse período, então, de proibição? Era escondida, a capoeira era escondida. A capoeira era praticada em locais que poucas pessoas chegavam a observar, né? É lógico que no Rio de Janeiro tem muito morro, né? Tem muitas divisões, até hoje tem lá. Cada um tem seu... E lá também se treinava, de fato, treinava porrete, treinava faca, treinava navalha. A navalha, você sabe que é um instrumento português, né? Então, por isso que eu estou falando, a capoeira tem a influência da mistura de vários povos. Nós estamos falando da capoeira de 1900, é o início do século. Nós estamos falando de 1900. Começa a surgir, e essas capoeiras eram praticadas, por isso que é fácil, você já ouviu falar, capoeira de rua? Você já ouviu falar, né? É tradição da capoeira. Tipo, capoeira de rua. A capoeira nasceu na rua, nasceu nas feiras, nasceu nas festas, nasceu nos terreiros, nasceu em locais abertos, onde tinha povo, nasceu nos barracões, o famoso barracão do mestre Valdemar. Era proibido, capoeira era proibida, só que disfarçavam, né, colocavam, só que na Bahia foi muito difícil acabar com ela. No Rio de Janeiro exterminou essa capoeira antiga, né? Então, mas a capoeira era praticada em locais abertos, né, rodas de capoeira em locais abertos. Tem uma festa sabe que na capoeira tem as religiões afro-brasileiras, né? Todas as manifestações desses povos, a capoeira estava lá. A capoeira estava lá com o povo africano junto deles, cantando, tocando. Aí já tinha a formação da capoeira, gente. Já tinha o berimbau, já tinha o pandeiro, já tinha o agogô. A tabaca vem depois, mas já havia todo um formato. Já havia a figura do mestre, já havia a figura dos alunos, já havia todo esse ritual que você fala de capoeira de hoje, né? Esse ritual da roda, o ritual das cantigas. Então aí o Brasil é início do século, né? Toda essa história que nós estamos falando, a capoeira foi se ajeitando, foi se formando, foi colocando dentro de uma certa forma que chega em 1900 já com os mestres antigos, né? O Pastinha, quando a gente fala Pastinha, o Pastinha ele fala assim, eu aprendi capoeira com um africano, né? Então ali, Pastinha é de 1889, né? Pastinha é um ano após a abolição. Então, se ele aprendeu com esse mestre, então significa que esses mais antigos do que Pastinha, outro detalhe também, a primeira capoeira que fala o nome capoeira, que foi preso, tem até o Nestor Capoeira fala disso, é de 1700 e pouco. Né? Já se falava o nome capoeira, homem capoeira, né? Ele é um capoeirista, 1700. Então a capoeira vem em cima desse formato, né? De movimento de capoeira. Aí sim, aí começa de fato ter todo
esse ritual, essa capoeira que a gente conhece hoje, né? Logo lá na frente nós vamos falar dessas figuras importantíssimas da capoeira, né? Porque a capoeira até então ela é praticada na rua, em locais que não era muito propício, né? Em locais onde esses povos também moravam, locais de invasão. Você fala do Mestre Valdemar, era um local onde tem o barracão do Mestre Valdemar, é uma terra de invasão, invadiram as terras para construir suas moradias, né? Então a capoeira sempre teve nesses locais. E quando se fala capoeira de rua, não discrimina ela não, porque a capoeira nasceu aí, ela nasceu dentro de academia. É bom a gente ressaltar isso. Muita gente, capoeira de rua, não, capoeira de rua foi autêntica. Ela que resistiu todo essa perseguição desde o começo, né, até chegar a 1900. Quem resistiu foi a capoeira de rua, né? Foi os capoeiristas discriminados, levados de qualquer forma, desrespeitados, né? Antigamente os capoeiristas que andavam com berimbau, o famoso capoeirista chamado Besouro, por exemplo, chama Besouro Mangangá, né? Ele é da região do Recôncavo Baiano, Maracangalha, né? Toda aquela região ali, ele morou Santa Amaro, por ali. Então o cara que cismasse de tomar um berimbau, tinha um capoeirista, era problema. Inclusive tem a história do Besouro, que o amigo dele, tomaram o berimbau dele, levou para a delegacia, ele foi lá e invadiu a delegacia e tomou o berimbau. Isso é real, isso não é conversinha, não é história que o povo fica inventando. Ele foi lá, bateu no policial, sei lá quem estava lá, e pegou o berimbau de volta. A importância desse instrumento para ele, né? Então a capoeira nessa época de perseguição foi a resistência dos capoeiristas, graças a Deus, né? De se manifestar e de chegar até nós, né? Por isso que a gente tem que ter esse respeito com a sua ancestralidade da capoeira, um respeito aos mestres que levam a capoeira, principalmente esses aí do início do século, né? Então é muito, muito interessante a gente falar de capoeira, porque a capoeira ela está entrelaçada dentro da formação do povo brasileiro. Você viu que todo o tema que nós abordamos aqui tinha capoeira, todo ele, do começo de quilombo, de república, de monarquia, todo ele tinha capoeira. Então a capoeira é muito importante para a formação do povo brasileiro, é a identidade de um povo, né? A capoeira sempre esteve presente. A capoeira esteve presente na Guerra do Paraguai, a capoeira esteve presente nos quilombos, só que sempre no oposto, né? Sempre na resistência e na luta. Então por isso que a gente tem que dar esse valor, essa arte, essa luta, a importância que ela tem. A capoeira, é bom dizer isso também, é luta, não é esporte. Ela é luta em primeiro lugar. Por que eu falo que ela é luta? Porque ela foi uma arma para essas pessoas se libertar. O esporte é uma outra palavra. Você é professor de educação física, sabe que esporte tem suas regras, tem tudo aquela para manter o controle daquilo ali. Mas a luta não. A luta foi luta de resistência. Então é isso. Muito importante a gente estar sabendo todas essas informações que a gente está passando nesse podcast, né? Nessa entrevista com o mestre Jaraguá. E agora eu vou para mais uma pergunta nesse bloco 2. Durante todo esse período, a capoeira levou muito tempo para ser reconhecida e saiu do Código Penal, mestre. E como que aconteceu para ela ser legalizada, podendo ser praticada por todos? Muito bom a gente falar de capoeira, Jefferson, para os ouvintes, né? Porque ela tem a história dela, própria dela. Quando você fala assim, como que a capoeira passou a ser reconhecida, saiu do Código Penal, como aconteceu para ser legalizada, podendo ser praticada por todos? Aí a partir de 1930 a gente está falando já, né? A gente já está em 1900, aí entra 1930. Você sabe que nessa época, quem era presidente já era
país que as pessoas tinham um presidente, né, chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implantou o Estado Novo, né? E ele, dentro dessa questão, por isso que existe a Petrobras, ele foi um presidente nessa época, a gente pode dizer assim, nacionalista. Então ele queria pegar tudo que tinha de identidade de um povo e passou a apoiar, a fazer essas manifestações serem mais respeitadas. Aí surge a visita dele na Bahia. E quem ele encontra na Bahia? Ele passa a querer saber sobre o que é capoeira. E quem apresenta para ele é simplesmente Manuel dos Reis Machado, o famoso Mestre Bimba. A gente fala famoso Mestre Bimba, né? Porque foi famoso mesmo. Então, nessa apresentação que Bimba faz, despertou. Não estou dizendo que foi Mestre Bimba que apresentou, e ele falou, não, a partir de hoje, capoeira vai sair do Código Penal brasileiro, como a gente já afirmou no decreto republicano. Não foi assim, né? É lógico que ele chamou uma equipe, chamou pessoas, criou uma secretaria de turismo, principalmente de turismo na Bahia, né? Porque Bahia é uma cidade turística, né? Bahia, ela vive, arrecada, a finança dela muito forte em cima do turismo. E ele pegou todas essas manifestações e colocou dentro dessa secretaria de turismo, secretaria de cultura, tudo que era para jogar isso para cima. Então Getúlio Vargas tirou do Código Penal brasileiro a capoeira, né? Então foi muito interessante isso. Interessante, mestre, essa sua fala, né, em relação a esse reconhecimento da capoeira. Nossa, passou muito tempo, né, até a década de 1930. Olha o tempo que a capoeira ficou mal vista, mas sendo discriminada, né, pelo Código Penal, sendo que ela foi se transformando em uma arte, numa cultura do povo brasileiro. E graças a Deus chegou nesse período, nessa década que Getúlio Vargas teve esse interesse, né, viu que era algo importante para o nosso país e deu essa liberdade, né, para a capoeira que a gente leva até hoje. E seguindo aqui para uma próxima pergunta, sobre os mestres que sempre acreditou e disseminou a prática da capoeira durante esse tempo que a capoeira ainda estava mal vista, né? Até o Getúlio Vargas reconhecer, né? O presidente Getúlio Vargas reconhecer a capoeira e libertar ela. O senhor pode falar desses mestres nesse período um pouco antes e depois também? Bom. Então, Jefferson, aí nós estamos falando da capoeira já sendo aceita pela comunidade, pelos universitários, pelo presidente da República, que começa a colocar ela dentro de um valor maior, um valor de cultura, um valor de esporte, um valor de luta, de manifestação folclórica. A capoeira já entra em um outro patamar, né? Aí surgem os nomes dos grandes mestres, né? Um dos principais, Vicente Ferreira Pastinha. Vicente Ferreira Pastinha nasceu em 1889, né? Ele abre sua primeira academia, abre mesmo, uma academia no Pelourinho, em 1940. Fundo SECA, Centro Esportivo Capoeira Angola. Centro Esportivo Capoeira Angola. Já está ali fundando a sua associação, Vicente Ferreira Pastinha, né? Aí vem também um grande capoeirista também da Bahia, a gente está falando aqui, por isso que eu falo que a capoeira se manifestou na Bahia, né? Manuel dos Reis Machado, o nome chamado Mestre Bimba. Bimba é de 1899, 1900, início do século. Começa a abrir a academia dele no Engenho Velho, né? Freguesia de Brotas, em Salvador, né? Ali funda a luta regional baiana. Ele não colocou capoeira regional, hoje que a gente fala. Por quê? Porque ainda havia algumas restrições. A capoeira, quando ele funda a capoeira, ainda estava no Código Penal.
E ela só poderia ser praticada em locais, não poderia ser praticada em locais abertos. Mas só que no gótico, assim, locais fechados, não tinha proibição nenhuma. Ele, abriu uma academia. Não tinha lei que impedia dele abrir uma academia. E ele teve êxito nisso aí. A partir de 1930, funda a luta regional baiana, Manuel dos Reis Machado. É uma nova capoeira, é um novo povo, é uma pessoa que começa a preocupar em manter as tradições. Aí você também vai ter outros grandes mestres, como mestre o Besouro Mangangá, né, que todo mundo fala, o filme dele, mas ali também já surgia ali uma pessoa, uma referência de capoeira. Você pega o Cobrinha Verde é 1917, que também abre seu centro de treinamento de capoeira. Aí você pega o mestre Caiçara, aí você pega o mestre Canjiquinha. Então, é um novo movimento de capoeira surgindo na Bahia, né? E outro detalhe, a Academia do Bimba, por exemplo, ela tinha todo o ritual que a gente tem hoje, o batizado, né? Os paraninfos, a leitura, a academia fechada, o pagamento, quem diria o aluno em pagar, né? Então esses capoeiristas abriu um novo caminho para a capoeira, chegando no dia de hoje. Aí surgem os grupos de capoeira. Um dos grupos Senzala, Grupo Cordão de Ouro, Grupo Tabosa de Brasília, Grupo Guaiamon no Rio de Janeiro, né? Vários grupos de capoeira surgiu a pipocar no Brasil inteiro, né? Pós Mestre Bimba, pós a morte de Mestre Bimba, né? E chega a capoeira aqui, a gente está hoje, né? Essa capoeira que a gente pratica de fato, a capoeira que a gente reconhece, que a gente treina hoje, que joga hoje, com todo esse ritual do mestre, do berimbau, da tabaca, do pandeiro, dos alunos, das academias, das escolas públicas, a massificação da capoeira, ela espalha pelo Brasil inteiro. O que era da Bahia, o que era do Rio, o que era de Pernambuco, espalha literalmente no Brasil inteiro, depois espalha pelo mundo, né? Aí você pega hoje 180 países, né? 180 países praticando a capoeira, né? Você imagina, a partir de 1930, ela espalha no mundo inteiro, de fato, né? Os uniformes, as graduações, o respeito com o mestre, o respeito do aluno com o mestre capoeira, a comunidade, né? A massificação total praticada em escola pública, praticada em exércitos, praticado nas academias, pessoas abrindo academia em locais, né? Nas ruas, todos os locais, aí se chama massificação da capoeira. A espalha para o Brasil inteiro, graças a Deus. E aí entra todo o movimento que a gente vai falar mais depois, é o reconhecimento. O reconhecimento da capoeira. Então, é muito interessante isso. Vamos, ouvintes, acabamos de encerrar mais um bloco aí, começando lá, puxando da história sobre a abolição da escravatura e passamos aí várias décadas contando um pouquinho, falando um pouquinho da evolução. Já voltamos. Obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. Valeu! Estamos com mais um bloco, mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora, e nós vamos falar sobre a valorização da capoeira na atualidade, né? Então, como que está a situação da capoeira? Vou passar a palavra agora para o professor Jetterson, que vai dar sequência aí à entrevista. Depois de todo esse acontecimento, né, que envolve o nosso país, e extremamente importante que a gente está relatando aqui, a capoeira também está presente, conforme o mestre Jaraguá disse. Vamos dar início nesse bloco 3 agora, com mais uma pergunta em relação à capoeira nos dias de hoje, né? O mestre até deu uma ressaltada no bloco 2, mas aqui a gente vai afirmar melhor como que está a capoeira nos dias de hoje. A valorização, mestre Jaraguá, o que você
qual é a sua colocação sobre a capoeira, né, perante a sociedade, a valorização dela? Foi muito bom esses assuntos que a gente abordou, Getras, para a gente chegar nos dias de hoje, né? A gente chegar nos dias de hoje. Você vê que foi uma luta, né? Você vê que a gente foi falando da escravidão, foi falando tal. E chega no dia de hoje, né? E chega no dia de hoje, o povo brasileiro, os governos federais, a partir de Getúlio Vargas, em 2008, a capoeira passa a ser um patrimônio imaterial do Brasil. Sacramenta toda essa luta, né, desses grandes mestres. E o que é reconhecer a capoeira como um patrimônio imaterial? É muito forte, é muito importante. Aquilo que era discriminado passa a ser observado com mais carinho. Significa que esse patrimônio ele faz parte da cultura brasileira, né? É um patrimônio que vai ter que ser preservado pelo INFAM. O INFAM é um órgão do governo que ele tem a obrigação de preservar esse patrimônio para não deixar acabar, para ele perdurar. Então, primeiro, é muito importante ele estar inscrito, e os mestres de capoeira também, né, nos livros dos saberes. É muito importante isso, né? O Conselho do Patrimônio Cultural do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o INFAM, em 2008, reconheceu a capoeira e a roda de capoeira no livro de registro e de forma de expressão. É um elemento estruturante, uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressa simultaneamente o canto, o toque, os instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, que simboliza a capoeira, né? Agora tem outro fato mais importante ainda, né? A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Aí a capoeira entra. Em 26 de novembro de 2014, a Unesco, que é ligada a um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu a capoeira como patrimônio da humanidade. Isso é muito forte isso aí. Se você for observar em todos os esportes do mundo, esporte olímpico, esporte qualquer esporte que você imaginar, nenhum é patrimônio da humanidade. A capoeira é patrimônio da humanidade. É o único esportivamente, né? Apesar que ela foi reconhecida como cultura, né? Como cultura. Mas se você colocar ela dentro do contexto esportivo, você é professor de educação física, né? Ela é a única reconhecida mundialmente pelo órgão tão importante como a Unesco, como patrimônio da humanidade. Então, hoje a gente está cantando vitória. É muito importante isso. Todo esse rancor que havia, todo esse preconceito que a gente sofreu no decorrer da história do Brasil, hoje os capoeiristas podem bater no peito: eu sou capoeirista, eu tenho o meu valor, e o meu valor vem dos meus ancestrais, das pessoas que me ensinaram. Aí vem a figura do mestre, aí vem a figura daqueles que lutaram para que ela não acabasse, para chegar hoje um órgão tão importante e falar assim: ó, isso aqui é da humanidade, isso é de um povo do mundo inteiro. Espalhou no mundo inteiro a capoeira, né? De todas as formas, seja na capoeira Angola, seja na capoeira contemporânea, seja na capoeira regional. Isso é coisa do Brasil, né? Ela não é uma coisa africana, ela é uma coisa do Brasil, com a sua mistura de povos. A força do povo africano dentro da capoeira é muito forte, não tem como tirar isso. Por mais que né, muitas vezes as pessoas não abordam esse assunto, mas a gente, desde o começo, a gente abordou aqui. Se a pessoa for buscar a capoeira, ela vai encontrar o embrião dela dentro dos povos africanos, né? Então é muito importante a gente colocar esse assunto em tema. A gente só falou de tragédias, né? Foi isso?
Hoje a gente está falando de um patrimônio preciosíssimo que é a capoeira. Resta-nos preservar ela, não deixar as coisas não dar o valor que ela merece, né? O valor que a capoeira merece. Então, a capoeira hoje ela goza de um privilégio. Você dá aula na escola, né? A capoeira está dentro da escola. Olha a importância disso. Quando a capoeira poderia entrar no âmbito desse, né? Você chega lá e fala para os seus alunos: "Olha, eu sou capoeirista". É uma honra você ser capoeirista, né? Você está praticando o esporte autêntico do Brasil. Você está praticando a cultura autêntica do Brasil, né? E é uma coisa que eu acho que tem que ser dado o valor merecido, sim. É muito importante a gente estar colocando todo esse assunto do início e chegando no dia de hoje e falar uma coisa: os preconceitos foram vencidos, né? A resistência da capoeira foram vencidas. E demora, mas o mundo vai melhorando e as pessoas vão valorizando aquilo que é certo, né? O Brasil precisa melhorar muito, mas é uma conquista que a capoeira mostrou para o povo que ela tem seu valor, que o povo africano, por mais que sofreu, teve seu valor. Os povos nativos que estavam aqui, por mais que sofreu, teve seu valor. Espero que as pessoas não sejam tão reacionárias ainda, né? Que esses preconceitos que acontecem, que as pessoas passam a refletir sobre isso, né? Não viver lá no período de mil, sei quanto, a gente está em 2021, né? A gente tem que evoluir, melhorar enquanto ser humano. A capoeira mostrou isso para o seu povo, né? A capoeira foi discriminada e chegou no dia de hoje, né? O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para a cultura brasileira e expressa a história de resistência negra no Brasil durante e após a escravidão, originada no século de 1700, em pleno período de escravidão. Desenvolveu-se uma forma de sociabilidade, solidariedade entre os africanos escravizados, estratégia para lidarem com o controle e a violência. Hoje é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional, além de ser praticada em 180 países de todos os continentes. Todos os continentes têm capoeira. Hoje tem na Arábia, hoje tem palestino com judeu. Vi um vídeo esses dias, eu vi um palestino lutando com judeu na capoeira. Judeu. Você imagina a guerra que existe nesse povo. Estavam os dois caras lá se manifestando na capoeira. É uma união importantíssima, né? Então é uma forma de você combater o racismo, o preconceito, a união, a fraternidade. É isso aí que a capoeira é hoje, né? O que era, não era, hoje ela é isso aí. É muito importante esse assunto ser colocado, né? Mestre Jaraguá, pela sua colocação, né? A luta da capoeira, toda a resistência que a capoeira passou aí, sobre as suas conquistas, né? Foram uma série de conquistas, começando lá com a abolição da escravatura, posteriormente muitas lutas, né? O reconhecimento da esfera federal, né? Através de lei, colocando a capoeira como um esporte legal, né? Equiparando aos outros. Depois nós tivemos aí a Constituição Cidadã em 88, que também garantiu a igualdade entre os povos presentes aqui no Brasil, né? Então somos todos iguais. E é muito importante a sua fala, a sua colocação, né, do professor Jetterson também, relacionado a esse assunto, né, porque é um assunto tão atual, né, em pleno 2020, 2021, ainda nós vemos aí, infelizmente, situações de racismo, né, de discriminação, de xenofobia. Então, nós estarmos aqui falando sobre isso é muito importante, porque o conhecimento, ele traz luz às pessoas, ele tira as pessoas da escuridão, né? E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, levando conhecimento sobre essa arte, né? Sobre esse esporte e principalmente sobre essa luta aí que persistiu sobre tantos anos, né?
tantos anos aí, desde que os escravos, né, os africanos foram trazidos para as Américas, né, como escravos, até os dias de hoje. Então, tanta coisa aconteceu e a capoeira permaneceu e permanecerá como a resistência aí no movimento negro e hoje também fazendo parte aí da cultura nacional brasileira, né, uma das vertentes da cultura brasileira. E para fazer o fechamento aqui, eu vou fazer uma pergunta aí para o professor Jetterson. Professor, o senhor tem trabalhado com educação, né, nas escolas, e qual que é a importância da capoeira para as escolas? Como que isso se deu, né? Como que foi essa introdução da capoeira, né? Os alunos aceitaram bem? Como que foi essa questão com a Secretaria de Educação, né? Com os diretores, com os coordenadores das escolas? Como que se deu essa situação? Com você, Jetterson. É muito importante essa sua pergunta, Andrei, em relação da capoeira, né, nas escolas, a capoeira como educação também. Inclusive, ela está nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, como conteúdo, né, nas escolas. E graças a Deus, além de ela estar como um conteúdo, né, a gente trabalhar ela na escola, ela também está presente no formato de treinamento, né, nos projetos culturais das escolas estaduais e nas escolas municipais. Pode-se trabalhar também a capoeira no CI, né, no Centro Educacional Infantil, tranquilamente. Então, e ela é bem vista, né, nas escolas hoje em dia, e ela tem um papel fundamental no aprendizado da criança e do adolescente. Então, faz importante sim a capoeira na escola, faz importante ministrar as aulas com o conhecimento da capoeira, né? Tem que ter esse conhecimento prévio também. Lógico que nem todos os professores de educação física são praticantes de capoeira, mas o que ela precisa para melhorar na escola é abrir mais as portas para que pessoas possam trabalhar a capoeira com a valorização que ela realmente merece. E graças a Deus, comigo deu tudo certo. Desde quando eu comecei a capoeira, né, eu tive a capoeira para mim como uma ferramenta de aprendizagem. Até então, eu praticava capoeira nas ruas, quando um ou outro que tinha um conhecimento passava aquele conhecimento sobre capoeira, a gente fazia as rodas nas ruas, nas praças, no canto de esquina, lá em meados de 1999, quando eu era criança. Eu já seguia ali uns amigos meus que gostavam de capoeira, e em 2006 conheci o mestre Jaraguá, né, que deu um apoio para mim, né, deu suporte para que eu continuasse com a capoeira, né, até nesse período aí em 2006 eu não tinha todo o conhecimento relacionado à cultura, né, da capoeira. Então, quando tem essa visão que o mestre passa para a gente, um professor passa, é outro negócio. Então, aí é o papel importante do mestre, né, o seu conhecimento, de um professor passar esse conhecimento, né, ter um segmento do seu grupo. Isso faz muito importante. Então, o mestre Jaraguá também deu esse suporte para que eu continuasse. E através da capoeira, eu consegui trabalhar em projetos na escola, né? Montava o projeto ali, apresentava a direção, a coordenação escolar, e como a capoeira ela tinha essa necessidade de ter na escola, então era bem aceito, né? E logo em seguida, em 2007, eu comecei a cursar a Faculdade de Educação Física, pagando parte do curso com dinheiro que eu recebia dando aula de capoeira. Então veja só como que a capoeira é importante, né? Ela é importante sim em todos os segmentos, mas dentro da escola ela precisa ter mais espaço, né? Ter mais espaço, porque dali pode sair futuros professores com conhecimento da capoeira. Ele pode ser um professor de história, mas que seja um capoeirista, um professor de geografia que seja capoeirista,
um professor de arte e assim qualquer outra disciplina, né? Principalmente na educação física, que ela é aberta somente para os professores de educação física trabalhar na escola, né? Dentro da escola, como remuneração, né, do município ou do estado, ela faz necessário que seja formado. Então, Jetterson, hoje no Brasil nós temos um problema, né, que muitos mestres, apesar assim, de todo o seu conhecimento, né, sua história, suas vivências, não têm o diploma de professor, né, não fez uma faculdade de educação física. Isso hoje, muitas vezes é um empecilho, né, e você foi diferente, né, você pegou essa arte, através dela, né, conseguiu aí uma grana, conseguiu fazer sua faculdade. E hoje você meio que uniu os dois mundos, né? Você é professor e também instrutor de capoeira, né? Como que você vê essa questão? Pois então, eu vejo essa questão assim, um pouco delicada, né? Por quê? Porque, como se diz, né, nos parâmetros curriculares nacionais, como se diz que a capoeira deve ser trabalhada dentro da escola, certo? Quando se fala trabalhar dentro da escola, em formato de conteúdo, tudo bem, né? Existe, tem que ser, né? Tem que ser o acadêmico, ter passado pelo curso acadêmico, beleza. Mas quando se pode trabalhar em contraturno, né? Eu acho assim, que poderia também ter essa valorização com mestres, né? Um mestre, um professor de capoeira formado, né, na área. Mas que essas pessoas também tenham conhecimento pedagógico, sobre a pedagogia, porque quando se fala dentro da escola, né, é complicado, ali tem todas suas leis, suas regras. Então eu acho assim, que quem for trabalhar com a capoeira, ele deve ter esse conhecimento, né? Então eu creio, da minha parte, eu trabalho com a capoeira dentro da escola, né, tanto no meu conteúdo de educação física do dia a dia, como no projeto de contraturno. Mas eu tenho esse conhecimento, eu busco o conhecimento, né? Eu sou o aluno formado, né, pelo Grupo Camará Capoeira, né, que o presidente é o mestre Jaraguá, então eu tenho esse conhecimento, né? Eu venho praticando a capoeira desde 2000, né? Eu pratiquei capoeira de rua ali, de 2000 até 2006, quando eu conheci o mestre Jaraguá. E aí então comecei a fazer essa associação com o mestre, consegui a minha graduação, porque eu buscava isso, eu visava isso, eu queria fazer capoeira, eu queria melhorar para mim, para que eu pudesse passar esse conhecimento. Então, em relação a isso, a gente tem que tomar um cuidado, né, em questão de trabalhar dentro da escola, mas sim valorizar mestres e professores de capoeira, aquele que trabalha com a capoeira, podendo sim remunerar essas pessoas para trabalhar em projetos culturais. Se não pode trabalhar dentro da escola, mas tem vários lugares que eles podem estar trabalhando. Com o mestre Jaraguá, que vai falar uma falinha aí sobre duas leis bem importantes relacionadas à capoeira aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala a capoeira dentro do ensino público, existe a Lei Federal 10.639/2003. É muito importante dizer que essa lei obriga o ensino da história e a cultura afro-brasileira, afro-indígena, afro-brasileira e africana dentro das escolas. A capoeira está aí nessa lei, né? No Mato Grosso do Sul tem a Lei 4.968, do primeiro estado colocou o único estado brasileiro a ter uma regulamentação específica que permite a integração da capoeira no ensino público, né? Que também é onde o professor aqui está abordando esse assunto, né? Com proposta pedagógica das escolas públicas e privadas para serem promovidas o desenvolvimento cultural dos alunos. Então é muito interessante quando a gente fala de escola que já existe lei, tem que ser aplicado. Agora, como o mestre, o Jetterson, o formado Jetterson falou, precisa ter uma formação adequada para aquilo, né?
Professor Jetterson, para o público que está nos escutando, como que você vê a reação dos alunos, né? Como que eles recebem a capoeira na escola que você trabalha? É muito boa essa sua pergunta, Andrei. Quando eu trabalho a educação física, né, na disciplina, né, no momento de aula, sempre ela é bem vista, né? Quando eu chego com a abordagem à capoeira, eu chego não só naquele momento que tem que trabalhar o Dia da Consciência Negra, não. Dependendo a série que eu estou trabalhando, o ano que eu estou trabalhando ali, eu uso a capoeira como uma ferramenta de aprendizagem, né? Fazer os movimentos, fazer a estrelinha, fazer a ponte. Se eu vou dar aula de ginástica, o aluno que já fez a aula de capoeira ali, ele vai estar preparado para fazer a aula de ginástica, né? Então, quando eu chego com essa abordagem da capoeira, eu vejo que é uma aceitação por todos. Todos têm essa aceitação e gostam, né? Por parte dos pequenos é maravilhoso, né? Você faz ali os movimentos, eles adoram, eles acham o máximo a capoeira. E quando eu trabalho a capoeira nos projetos, o desenvolvimento é 100% do aluno, né? Eu vejo quando a gente vai fazer reunião com os professores, o quanto eles elogiam e agradecem quando o aluno está no projeto ali da capoeira. Eles falam, o aluno está melhorando nesse quesito, o aluno está tendo mais comportamento, ele está melhorando na sua disciplina, em sala de aula. Então o aluno tem vários benefícios quando a gente se aplica a capoeira com eles na escola, é maravilhoso. Estamos chegando ao final, já voltamos para o nosso encerramento. Agora, ouvintes, vamos encerrar o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos que nos escutaram até agora. Muito importante ter essa oportunidade, né, de estarmos aqui debatendo assuntos sobre a capoeira, sobre a sua história, sobre as suas lutas. E eu vou passar aqui a palavra primeiramente para o professor Jetterson e depois para o mestre Jaraguá. Vão estar fazendo aí as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. E é com você, professor Jetterson. Quero agradecer a você, Andrei, né, por estar dando esse suporte, ao mestre Jaraguá, né, por todo o conhecimento que ele tem me passado, por essa entrevista desse podcast que está sendo maravilhoso, né, agradecer quem vai estar ouvindo, né, que leva esse tema, né, como um conhecimento, é muito importante, está sendo um momento muito bacana aqui, né, poder estar fazendo isso, para poder passar esse conhecimento a qualquer um que tenha interesse, né, e agradecer também pela capoeira, né, a capoeira me deu muitos benefícios. Desde 2009 eu faço trabalho da capoeira lá no município de Antônio João, né, com supervisão do mestre Jaraguá. Eu faço parte do grupo Capoeira Camará desde 2006, quando eu conheci ele, mas em 2009 eu passei a trabalhar e fazer os programas de capoeira, trabalhando nos projetos culturais, né, no município, e trabalhando com os projetos de treinamento, né, de capoeira nas escolas também. Então, o meu agradecimento a todos que colaboraram hoje. E agora vamos com o mestre Jaraguá. Muito feliz abordar esse assunto tão importante para mim, tão importante para os ouvintes, tão importante para os alunos, tão importante para todos que querem conhecer a capoeira e quebrar o preconceito. Preconceito é um conceito, né, pré-estabelecido por muitas pessoas, mas a partir do momento que você passa a estudar, passa a entender, você se torna uma pessoa melhor também, né? Eu queria dizer que aqui em Ponta Porã tem a Fundação Cultural e Esportiva de Apoio à Capoeira, que chama o Grupo Camará Capoeira. Ela tem sua sede própria. Agora nós estamos colocando um museu da capoeira, né, onde os capoeiristas podem fazer uma leitura, que é uma biblioteca, mostrando toda essa história desse povo. Lá tem o nosso refeitório, lá tem a sala de informática, tudo voltado para a capoeira. Então, é uma luta de muitos anos e que vale a pena pelo fato de ser capoeirista, né? Para mim, o que importa mesmo é ser capoeirista. E eu fico muito feliz com o Jetterson, sempre esse reconhecimento,
de luta que ele tem, né? Ele hoje é um professor, um bacharel naquela área dele. E isso é importante, veio da capoeira, né? E ele não largou a capoeira, ele continuou com a capoeira, que é muito mais importante que isso, né? Ser primeiro capoeirista, levar a capoeira para os ensinos públicos. Então a capoeira, como a gente falou no começo, hoje ela está aí.